Olá, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui, sempre grato ao Senhor e essa oportunidade maravilhosa de poder falar da palavra de Deus, em especial sobre a vida eterna. A base do cristianismo em si é a doutrina da salvação. Por que a doutrina da salvação? Você não pode ensinar nenhuma outra doutrina se não tiver a base da salvação para um salvo. Então, como é que Jesus ia ensinar aos apóstolos, aos discípulos, se não fossem salvos? Então, a Bíblia é clara. O salvo tem o Espírito Santo. Quem não é salvo não tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o único que pode interpretar a Bíblia. Não é o ser humano, não é o salvo que interpreta a Bíblia. É o Espírito Santo que habita nele. Aí dá essa condição especial de interpretar as Sagradas Escrituras. Então, olha que interessante. Somente o salvo tem esse poder de interpretar a Bíblia. Então, precisamos entender plenamente o que é a doutrina da salvação para entender o restante das Sagradas Escrituras. Como ensinamos aos Hebreus, o autor disse: eu gostaria de dar um alimento mais sólido, mas não posso, porque ainda sois meninos. Então precisamos aprender a base para poder ensinar algo mais sólido. Muitas perguntas, muitas pessoas pedindo alguns assuntos. No tempo certo estaremos tratando. Qualquer assunto, não tenho dificuldade nenhuma de tratar qualquer assunto à luz do que ensina as Sagradas Escrituras. Respeito tudo e todos, mas fico com a Bíblia, que é a verdade. Hoje nós queremos ver o seguinte, tratando sobre vida eterna, porque foi promessa de Jesus. Novamente lá em 1 João, capítulo 2, verso de número 25, olha só que promessa maravilhosa. Olha o que diz a Bíblia. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. É promessa do Salvador, é promessa do Filho de Deus, é promessa do Redentor, do único mediador. Irmão, isso aqui foi escrito aproximadamente 50, 60 anos depois dos Evangelhos. Depois que Jesus pisou nesta terra. João escreveu muitos anos. Nós temos o quadro aqui no Evangelho de João e nas cartas, quantas vezes esse homem faz a repetida promessa de Cristo, a vida eterna. É a mais repetida por João. Das promessas do Senhor Jesus, a mais repetida por João é a vida eterna. Se é promessa do Senhor Jesus, se Ele prometeu, e esta é a promessa que Ele nos fez, vida eterna, como eu posso perder se era eterna? Como um salvo vem a perder aquela promessa que Jesus fez, vida eterna? Ele não prometeu uma vida temporária. Ele não prometeu uma vida transitória. Ele não prometeu uma vida que pudesse de alguma maneira vir se esvair. A promessa de Cristo foi vida eterna. Se é vida eterna, se é promessa do Senhor, Ele cumpre porque Ele é Deus, como Ele já cumpriu. Então a promessa que nós temos é de uma eternidade ao lado do Senhor. Não um momento, não um dia, não na hora, não no futuro, não no passado. Agora, no momento que você crê, teu nome é escrito no livro da vida. E a partir dali, você sabe que você tem a vida eterna. Gostaria de ler mais um texto, que se encontra em João capítulo 3, e todo mundo conhece o verso de número 16, mas eu quero ler também o 15. João capítulo 3, verso de número 15. Veja só o que diz a palavra de Deus. Olha a promessa do Senhor Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. E o verso 16, quem não conhece, tratamos anteriormente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora veja o versículo de número 17. Dá só uma olhada aqui que o verso 17 e 18 diz. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê não é condenado. Ele prometeu a vida eterna, é promessa do Senhor, então ele vai cumprir. Agora, tem algo muito sério aqui. Quem não crê já está condenado. Também é promessa do Senhor. Ele deixou bem claro. Quem não crê já está condenado. Crer em quem? Crer em quê? Crer no Filho de Deus. Entender que ele fez um sacrifício na cruz do Calvário. Entender que ele é o único meio do homem voltar ao Criador. Não tem outro meio. Não há como fazer isso de própria vontade ou com as próprias forças. Somente através do sacrifício de Jesus Cristo. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê já está condenado. Condenado a uma eternidade no lago de fogo, no inferno, no lugar de sofrimento. O que você escolhe hoje? Toma a tua decisão. Abre o teu coração, que Jesus ele é onisciente. Ele sabe tudo, ele vê tudo. Ele vai escrever o teu nome no livro da vida, porque ele vai te aceitar se você reconhecer que é um pecador. O momento é esse. Tome a decisão na tua vida. Quem tem o Filho, tem a vida eterna. A promessa de Jesus, se Ele prometeu, Ele cumpre. Ele não pode quebrar suas promessas. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse dia, por mais esse momento. Obrigado, Pai, por estarmos, ó Deus, gravando estas mensagens. Obrigado pela permissão vinda do Senhor. Continua nos ajudando, ó Deus, a Te servir em espírito e em verdade. Ó Deus eterno, fica conosco, fica com cada pessoa que está assistindo e ouvindo estas mensagens. Vá, ó Deus, alimentando cada um e que venha, ó Deus, tomar a decisão mais sábia da vida. Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.